esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada, nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Que será melhor seguir os caminhos muitos são, ondas e desejos vãos tentam sempre distrair, mas que base firme então poderei eu encontrar,
quase em qualquer lugar armadilhas já estão. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Ou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, alguém bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal. Se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sempre a só lá fora olhar um mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Assim vou encontrar. Encontrar no mundo que tanto padece. E assim vou encontrar. Assim vou encontrar. Encontrar e no Pai vou confiar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer,
aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino neste dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim,
tarde. Com certeza vocês já me conhecem, não é? Sou Kátia Mondaini e hoje eu vim aqui pelo canal do YouTube da nossa Casa de Miguel para dizer a vocês que teremos nessa tarde o estudo do Livro dos Espíritos através da companheira Jovelina, lá na questão 1010 a 1011. E teremos também o Evangelho através da Rosana, no capítulo 27, do item 9 até o 15. É muito importante que durante a explanação dos estudos a gente possa estar em silêncio para podermos refletir sobre tudo que nossas companheiras nos trazem. É importante, né? E é muito bom para todos nós. Então, os comentários, as boas-vindas de vocês, as saudações e os questionamentos que possam ser feitos durante a nossa ambientação, como vocês já vêm fazendo isso, não é isso? Ou, então, após a nossa prece final, tá bem? Nossa casa oferece a prece da saudade sempre às quintas-feiras, às 19h30, onde você pode acompanhar colocando o nome dos seus entes queridos no chat, aqueles que já não fazem presença fisicamente, mas sabemos que a prece acolhe e conforta, não é isso? E nossa casa também oferece a fluidoterapia, sempre às terças-feiras, 19h30 ou quarta-feira, às 9h da manhã. Fiquem conosco, é muito bom que vocês estejam aqui e após a nossa prece final, já chamem as crianças, começará o GEAL. Fiquem conosco, graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 36. Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Boa tarde a todos.
E graças a Deus estamos iniciando mais uma tarde de estudo. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores da Casa de Miguel e pedir muitas bênçãos, muito amparo, para que possamos sairmos deste estudo de hoje com mais entendimento, com mais consciência da responsabilidade que nós temos com as nossas vidas, com o nosso futuro, pois tudo depende de nós e contamos com o amparo da espiritualidade para que tenhamos forças para seguirmos adiante a nossa caminhada e que tudo que for estudado nesta tarde de hoje nós possamos tirar o melhor proveito para seguirmos as nossas vidas, pensando em nós e no nosso próximo. E por isso, Senhor, pedimos que olhe por toda a humanidade, que todos possam estar sendo bem amparados neste momento tão difícil que estamos passando. Que isso possa servir de uma lição muito grande para que possamos nos desenvolvermos e nos elevarmos espiritualmente cada vez mais. Que tudo disso nós possamos sair mais fortes, mais bem amparados, porque Deus só quer o nosso bem. Contamos, Senhor, com a vossa proteção e que nós possamos ter todo o amparo da espiritualidade para o estudo desta tarde. E assim pedimos permissão para iniciarmos o estudo do dia de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na quarta parte do capítulo 2, cujo título é Das Penas e Gozos Futuros. Nós hoje vamos estudar sobre a ressurreição da carne, que está nas perguntas 1010 e 1011. Então vamos à pergunta 1010. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? E a resposta foi a seguinte: como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão que se dá com tantas outras, que só parecem despropositadas aos olhos de certas pessoas que a tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dá-lhe, porém, uma interpretação lógica, e esses, a quem chamais livres pensadores, a admitirão sem dificuldade, precisamente porque raciocinam. Não vos enganeis, esses livres pensadores nada mais procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mais talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro, mas não podem admitir o que é absurdo para a ciência. A doutrina da pluralidade das existências se conforma à justiça de Deus. Somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereis que esse princípio não estivesse na religião? Aqui nós vemos
que os livres pensadores, que é falado aqui na resposta, eles querem entender o que acontece com o espírito após a morte do corpo. Que o espírito não morre. Quem morre é o corpo, que passa a não ter mais função. E por isso o espírito é retirado daquele corpo. O espírito continua existindo. E o corpo passa por uma modificação, uma transformação. Ele se transforma, ele se desfaz. E não tem como ele voltar à vida. Então eles querem uma explicação que eles aceitem. E por isso nós vamos ver as formas do que as religiões passam para as pessoas, o que é a ressurreição. Então vamos ver aqui a definição de ressurreição. Qual o significado de ressuscitar? Ressuscitar é ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Ressuscitar na doutrina cristã é surgir para uma nova vida distinta e sem medida, oposta à existência à vida terrestre. Assim podemos concluir que ressurreição é a ocorrência que faz voltar à vida, tornar a viver ou reviver quem passou pelo derradeiro momento da morte física. Nesse conceito mais abrangente, podemos também considerar como ressurreição a volta do espírito à sua condição anterior no plano espiritual, ou seja, a ressurreição do espírito. E o significado de reencarnar? Reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado, como prova do amor de Deus para seus filhos. Só através da reencarnação se prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para as desigualdades sociais existentes no mundo. Dando continuidade, passando, para a pergunta 1011. Depois nós vamos às explicações. A pergunta 1011 é a seguinte: então a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm, portanto, subverter a religião, como pretendem alguns, mas, pelo contrário, vem confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, terei mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. Isto é uma mensagem passada por São Luís. Então nós vemos aqui que para as religiões explicarem que há nova vida após a morte, muitas usam o sentido ressurreição.
Só que, no sentido de ressurreição, muitos entendem que o corpo passa a ter novamente vida após a morte, mas aquele mesmo corpo, o que, na verdade, a ciência explica que não é possível, porque o corpo passa por uma mudança. Ele passou a ter uma transformação. E não tem como o espírito retornar àquele corpo. E o espiritismo já explica de uma forma que é mais fácil de se entender. Para quem quer descobrir, para quem quer entender, que sai buscando a verdade, quando ele chega na explicação que o espiritismo dá, ele vai passar a entender melhor. Porque no espiritismo, o espírito passa a ter uma nova vida num novo corpo físico. Aquele corpo que ele ocupava numa encarnação anterior não existe mais. Não tem como ele ocupar aquele corpo. E ele vai passar a usar um novo corpo. E isso vai se dar através da reencarnação para um novo nascimento, de uma nova vida, de um novo corpo, onde ele vai ter a possibilidade de dar continuidade à evolução dele. O espírito, para evoluir, necessita de algumas reencarnações, até ele alcançar um estágio espiritual de que não há mais a necessidade de reencarnar. Então, em uma encarnação só, ele não consegue tanta evolução. Então, ele passa por várias reencarnações até chegar a um nível de um espírito elevado, um espírito superior. E ele não há mais a necessidade de reencarnar. Só quando há uma missão para ele cumprir. Aí ele retorna, mas retorna num novo corpo, muitas das vezes até na mesma família, ou famílias diferentes que de repente ele tenha uma missão a cumprir naquela família. E não a ressurreição, mas há religiões que ainda falam ressurreição, apesar que muitas das religiões atualmente já estão usando o termo reencarnação, porque as pessoas, como reencarnam várias vezes, a explicação do como esse renascimento se faz, aquele espírito precisa entender. Então, a melhor forma é a explicação da reencarnação. Nós vimos aqui que na Bíblia tem vários relatos de várias ressurreição, como chamavam. Mas nós vemos aqui, tem um texto aqui que diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama a reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de volta à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da vida ou espírito ou alma. Refazendo, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea,
mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. E assim, nós vemos que há muito as pessoas procuravam entender o que era a ressurreição, como podia um corpo ter vida novamente com o mesmo espírito ou espírito diferente, como seria isso? Então nós temos aqui, dando continuidade, nós temos o comentário de Kardec. A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado por elementos diversos, como oxigênio, hidrogênio, azoto, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos. Isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Dessa maneira, um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertenceram aos homens dos primeiros tempos, e a essas mesmas moléculas orgânicas que absorvei dos vossos alimentos, provém talvez do corpo de um indivíduo que conhecestes e assim por diante. Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, como poderia cada um desses corpos reconstituir-se com seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente, admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então, nada há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. Se a ciência explica que o corpo, após a morte, ele se desintegra e se transforma, como ele vai poder novamente todas as moléculas se reunirem para que o corpo, o espírito, habite, ocupe novamente o mesmo corpo? Isso é impossível. Por isso que o processo da ressurreição é um pouco complicado. Porque como? A ciência explica uma coisa e a religião explica outra. Então vamos dar continuidade aqui na próxima pergunta que vamos aqui adiante. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Aqui nós vamos dar uma paradinha. É o seguinte: se há religiões que dizem que só no final do tempo vai haver a ressurreição, a doutrina espírita já explica que isso sim ocorre todos os dias, que é através da reencarnação. É através da reencarnação que a gente se evolui, é através da reencarnação que o espírito renasce a vida, ele vem à vida para evoluir, para resgatar o que tiver que resgatar, concluir coisas que ele não conseguiu concluir em outras encarnações. Então isso não pode ser só no final dos tempos, como algumas religiões pregam. Mas não há também nesse quadro do julgamento final uma grande e bela figura que oculta, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que os sectos
não rejeitarão quando forem conduzidos à verdadeira significação, que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência das diferentes provas que devem sofrer, e se verá que, com exceção da simultaneidade, os julgamentos que são condenadas ou absorvidas não é uma ficção como pensam os incrédulos. Consideramos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como um único mundo habitado, e que, na verdade, a gente sabe que não é bem assim. Há outros mundos, há seres habitando em outros mundos sem ser o nosso planeta. É assim, pode até se considerar muita vaidade do ser humano achar que é o único existente nesse mundo, nesse universo imenso criado por Deus. Deus não criaria um universo tão grande para ser habitado só por um planeta. Então nós temos que acreditar. Acreditar na reencarnação, entender como o espírito volta à vida, como aquela vida é refeita. Por quê? Se na ciência explica que o corpo se desfaz, se transforma com a morte, não tem como o espírito voltar a habitar aquele mesmo corpo. E nós voltamos com corpos diferentes, em situações diferentes, com formas diferentes. Nem muitas das vezes nem somos parecidos com o que fomos. Reencarnamos em lugares diferentes. Tudo depende da nossa necessidade, daquilo que precisamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E, na verdade, Deus é justo. E nós nascemos de acordo com a necessidade. Porque se tivesse uma só existência, qual seria o objetivo de tantos espíritos, de ter tantos espíritos? Os espíritos são criados para evoluir. Temos aqui um pensamento sobre reencarnação, que eu trouxe para encerrar o estudo. Somos uma continuidade. Somos um corpo novo, conduzido por um espírito antigo que já teve muitas encarnações. Possui muitos recursos, habilidades, conhecimentos, traumas, condicionamentos. Isto está no livro Nascer Várias Vezes. E assim, eu agradeço a atenção de todos por me ouvirem e espero que tenha sido de bom proveito para todos nós e que possamos seguir o caminho que Jesus nos ensinou através dos seus ensinamentos e que a cada dia nós tenhamos mais certeza do que nós fazemos, que tudo que nós fazemos, nós estamos criando o nosso próprio futuro. Fiquem todos com Deus, tenham um bom final de tarde e até o próximo nosso encontro, se Deus quiser. Graças a Deus e graças a Jesus. Encerro o estudo desta tarde.
Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa reunião pública do Centro Espírita Miguel. Eu sou Rosana Mondaini e sou muito grata pela oportunidade que a casa me dá de poder conversar um pouquinho sobre o Evangelho, que é tão importante para todos nós, né? É essa bússola que nos conduz pela face da Terra. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Pedi e Obtereis. E nos coube os itens de 9 a 15. E o título é Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, nós vamos buscar compreender um pouquinho o que vem a ser o pensamento. Porque pensamento é força criadora. Pensamento é fruto da mente. Mas isso não significa que tudo que eu penso é verdadeiro, é certo. Porque a mente mente. Ela traz faz para a gente algumas sabotagens. E nós tendemos a acreditar que tudo que eu penso é verdadeiro. E não é. Quantas vezes nós pensamos que poderá acontecer alguma coisa ruim? E simplesmente aquela coisa não acontece. Está vendo como o pensamento mente? Quantas vezes eu posso pensar que eu estou com uma doença? Porque eu sinto um incômodo, uma dor, alguma coisa desse tipo, e vou ao médico, faço os exames, e eu vejo que não tem nada. Mais uma vez, a minha mente mentiu, através do meu pensamento. Então, tudo que eu penso, nem sempre é verdade. Mas pensamento é força criadora. Tanto é verdade que tudo que nós observamos ao nosso redor é fruto do pensamento. Foi criado por alguém que pensou antes de fazer. Por exemplo, coisas simples do nosso cotidiano. Quando eu penso em fazer uma comida, eu penso nos ingredientes, penso no prato pronto e depois vou lá, realizo. Então, aquele prato ficou pronto, ele é fruto do meu pensamento. Tudo que eu uso, meu óculos, né, o óculos de quem usa, as roupas, os utensílios, tudo foi fruto do pensamento. Assim como, em grande escala, a nossa galáxia, ela é fruto do pensamento de Deus. Então, tudo vem do pensamento. E nós temos que entender que nós temos responsabilidade por tudo que pensamos. Porque apesar dos pensamentos serem meus, eles também seguem a regra, eles também seguem regidos pela lei, pelas leis de Deus. E tudo que está fora da lei de Deus terá que ser reparado. Então, se eu penso negativamente, esse pensamento, ele repercute primeiro em mim. E se for direcionado para o outro, vai para o outro. Mas a maior parte fica comigo dessas vibrações. Então, é isso que eu tenho que prestar atenção. Porque apesar dos pensamentos serem meus, de que encarnados não leem meus pensamentos, não escutam meus pensamentos, encarnados, mas
eu tenho que ter responsabilidade sobre eles. Porque tudo que acontece na minha vida é fruto das minhas escolhas. E as minhas escolhas, eu as determino através dos meus pensamentos. Isso é fato. Entendido isso, eu consigo entender a função da prece na minha vida. Eu consigo entender a eficácia da prece ou não na minha vida. E vamos ver o que Kardec tem a nos dizer nesse item, né? Nesses itens que vão de 9 a 15. Não sei se vai dar tempo de eu ler tudo, né? Mas vamos lá. Ele fala assim, no 9. A prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada podem ser feitos sem a vontade de Deus. Ficou claro ou não? Porque o que ele está falando aqui para nós? Que eu posso orar naturalmente, né? Aqueles que eu entendo como santos, né? Santo Antônio, eu posso orar para São Pedro, São Paulo, não tem problema nenhum, que vai da crença de cada um. Mas eu também posso orar diretamente a Deus. Nós não sabemos o que é Deus, como ele se manifesta, né? Assim, fisicamente falando. Mas nós podemos direcionar a prece pensando na natureza, que é a maneira que Deus tem de falar conosco também, através de um sentimento. Então, de alguma forma, nós nos ligamos a Deus. E ao pensar nisso, eu me ligo a Ele. Então, eu direciono as minhas preces a Deus. Mas se eu não quero ou não consigo entender Deus assim, eu posso pensar em Jesus como seu representante aqui na Terra. Como sendo a representação do espírito mais puro que nós temos na face da Terra, foi Jesus. Então, eu posso direcionar a minha prece diretamente a Ele também, sem problema nenhum. E como ele falou aqui, a nossa prece, geralmente, ela é um pedido, que é o mais comum, a gente está sempre pedindo, né? Deveríamos ser mais constantes com uma prece de agradecimento. Até agradecemos, né? De vez em quando. Ou de um louvor. Então, nós podemos fazer dessa maneira. Mas ele fala aqui para nós que a maneira que nós fizermos a nossa prece, a quem nós dirigirmos a nossa prece, essa criatura, ele vai ser um intercessor, um intermediário daquilo que eu estou orando, da maneira que eu estou orando, até chegar a Deus.
E, como ele vai nos falar, nenhum deles vai derrogar os desígnios de Deus. Por isso que muitas das vezes a gente ora com uma intenção e o que nos chega é outra coisa. Não é porque Deus não ouviu as nossas preces. É porque toda a misericórdia de Deus está regida por suas leis. E muitas das vezes aquilo que nós pedimos não é o melhor para nós. Por isso que tem muita gente que fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Talvez seja porque não está orando da maneira adequada. Porque o que seria a maneira adequada? Seria primeiro o agradecimento por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que Deus representa em nossas vidas. Porque tudo o que nós temos hoje é produto final de todas as nossas existências. E quantas vezes eu me equivoquei nas minhas escolhas. E hoje, se eu tenho algumas vicissitudes, algumas dificuldades, e não apresenta nada nessa vida, não identifico nada que diga que é fruto dessas minhas atitudes atuais, com certeza foram realizadas em outro momento. Tanto é assim, que, se eu não me engano, é o capítulo 5, que fala das causas atuais das aflições e causas anteriores às nossas aflições, nos mostrando que muitas coisas que nós passamos hoje não precisava acontecer. Acontece devido às nossas escolhas. E essas escolhas são frutos dos nossos pensamentos. Né? Mas vamos ver o que ele tem mais a falar para nós. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Seja quando o ser a quem oramos atende o nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Ou seja, todos nós, sabemos que vocês estão ouvindo a minha voz. E o veículo do som da minha voz é o ar. E ele se propaga. Mas ele tem um limite. Porque, igual o rádio, se eu aumento o som ou se eu abaixo o som. Então, eu aqui falando normalmente, a minha voz alcança até lá a porta da minha casa. Ou um pouco mais, ou um pouco menos, de acordo com o tom da minha voz. Ele para ali. Se eu, por exemplo, estiver falando aqui, e uma pessoa estiver lá no portão, ela não vai escutar a minha voz. Porque o som não conseguiu levar, o ar não conseguiu levar o som da minha voz até lá. Mas, quando se trata de pensamento, não é assim que funciona. Eu penso
essa energia do meu pensamento fica ao meu redor, mas ela se propaga, como ele disse aqui, ao infinito. Ela vai. Meu pensamento vai. Tem até uma música que fala sobre isso, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? É uma música antiga, mas é linda, mostrando para nós como o pensamento vai, e vai mesmo. E de acordo com o teor do pensamento, porque ele se propaga através do fluido cósmico, que está em tudo, até o infinito, eu, de acordo com esse teor, eu estou pensando coisas boas ou não tão boas. Daí, tudo que eu penso fica aqui, né? Porque a mola propulsora sou eu. Daí a orientação, vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação. E essa formação dessa frase, vigiai e orai, não é à toa que o vigiai vem na frente. Porque eu preciso vigiar o quê? A vida do vizinho? Não. Eu preciso vigiar os meus pensamentos. Ver a qualidade dos meus pensamentos para saber a quem ele vai alcançar, a quem ele vai atrair. E como todos nós, né, vibramos na mesma faixa, ora nós estamos com pensamentos elevados, ora nós estamos com pensamentos não tão elevados assim, né? Mas nós temos que saber que esse pensamento fica aqui ao meu redor. Por isso que é tão difícil, muitas das vezes, mudar o que eu penso, né? O tempo todo, a mente, o pensamento vem ali, aquele mesmo pensamento. Eu não quero nem pensar mais naquilo, mas ele vem. Porque ele não se desfaz tão facilmente assim. Eu preciso combater esse bom combate. Vem um pensamento ruim, muda a sintonia. Busca as leituras edificantes, busca uma música edificante, busca a oração, que é o tema que nós estamos aqui falando. Né? Mas vamos lá, ele continua. A energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Aí cabe aqui uma perguntinha. Como está a sua vontade? Como está a nossa vontade? De não ter pensamentos de baixo padrão vibratório. Quem sou eu nessa história toda? Sou aquele que fica assim, ó vida, ó dia, ó azar. Ou sou daquele do tipo assim, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Eu tenho que saber quem eu sou, para eu poder dominar os meus pensamentos. Eu tenho que saber o que eu quero para mim, para eu dominar os meus pensamentos. Porque eu tenho que saber isso tudo, para na hora da prece, eu não fazer da minha oração uma oração só de petição. Peço tudo a Deus, o tempo todo. O dia todo eu rezo de manhã, de tarde, de noite. Então, todo dia, toda da manhã, de tarde, de noite, eu só peço. E acabo não reconhecendo tudo que eu tenho. Porque de acordo com o nosso nível evolutivo, o que eu tenho, nossa, eu sou feliz e não sei. Então eu preciso agradecer a tudo que eu tenho.
Porque no final das contas nós vamos ver o quanto somos felizes e não sabemos. Tá? Mas ele continua. Esta explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem, por fim, materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e único que pode dar eficácia à sua ação. Eu posso, não tem problema nenhum. Eu posso acender uma vela e pedir a Deus. Posso. Achar que o poder da minha prece vai estar naquela vela. Não tem problema nenhum. Eu posso vestir de branco, né? Uma indumentária qualquer. Fazer um ritual para poder fazer a minha prece. Gente, o Espiritismo não critica nada disso. E te deixa livre para você escolher o que você quer. Mas ele te explica que a eficácia da prece não está submetida a essas atitudes, mas sim à vontade de Deus, que é juiz supremo sobre nossas vidas. É ele sim que determina que luz, que estrela vai brilhar, né? Como diz a música. Eu gosto muito de música, tá, gente? Então, eu tenho que entender isso. Porque senão eu vou começar a achar que Deus tem eleitos. Porque fulano tem tudo que eu quero ter. E por que eu não tenho? Ah, fulano deve ser melhor do que eu. Não, não é assim. A gente tem que entender que tudo, a abundância ou a escassez é aprendizado. A saúde e a doença é aprendizado. Tudo ao nosso redor é aprendizado. Se não é bênção, é lição. E ele continua. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Gente, existe um ser maravilhoso que nós temos acesso o tempo todo e desde muito tempo, que nos acompanha, que se chama anjo da guarda, ou espírito guardião, ou espírito protetor. Através das preces, mais à frente, também está aqui no nosso Evangelho, nós vamos ver o quanto, ao elevar nossos pensamentos, chamar por eles vêm, eles nos ouvem e vêm em nosso auxílio, nos ajudar naquilo que nós realmente precisamos. Mas vamos lá. Ele adquire assim a força moral necessária. Ele vem rezar por nós, orar, nos ajudar a adquirir essa força moral. Para quê? Necessárias para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto. Gente, se eu identifico que eu errei, tem alguém que pode me ajudar em muito, que é o meu anjo da guarda, meu espírito protetor. É só eu recorrer a ele, que ele vem me inspirar bons pensamentos, boas atitudes, para eu voltar para esse caminho reto. Quando deles se afastou, e nós nos afastamos com muita frequência. É só perceber o pensamento que estamos tendo. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Como disse, nesse item lá do Evangelho, causas atuais das aflições, eles são muito claros. Os espíritos são muito claros. Muitas das coisas que nós passamos aqui
não precisava acontecer. Elas só nos veem atraídas pelos nossos próprios pensamentos. Então é preciso que nós aprendamos a pensar. Ele continua. O homem, por exemplo, sente a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não conseguiu a cura? Temos. Se muitos dos meus males físicos são resultado dos meus excessos, do tipo diabetes, Alzheimer, câncer e tantas outras coisas, gente, que eu não vou ficar aqui enumerando. Mas com certeza é fruto das minhas escolhas, das minhas intemperanças, da minha falta de perdão, da minha falta de caridade, da minha falta de amor a mim mesmo e ao próximo. Porque o Evangelho é um livro de alto amor. E à medida que eu me amo, eu amo o outro. Então, tudo que eu tenho na minha vida é fruto das minhas escolhas. Eu não posso comer alguma coisa, porque me faz mal. Eu vou lá e como? Qual é o resultado disso? O sofrimento, a dor, o incômodo. Aí eu peço a Deus para me ajudar a me livrar daquela dor, daquilo que eu estou sentindo. Mas como assim? Ele vai até te ajudar, com certeza. Mas aí eu teimo, e vou lá e faço de novo. E aquilo vai recair sobre mim de novo. Para de sofrer. Aprende a lição. Aí ele fala, não porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Gente, se eu estou diante de uma tentação, o que eu quero? Resistir a ela. Ou eu quero cair na tentação? E em seguida, ele vai continuar a nos orientar sobre a ação da prece. Só que não temos tempo para ler o texto todo, né, na íntegra. Mas fica aqui o convite para que todos completem a leitura, que é muito importante para o nosso crescimento. Mas vou concluir com o item 15, que nos diz assim: o poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feito. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e em qualquer hora, a sós ou em conjunto. E para nós que vamos agora acompanhar a prece final, é muito importante que façamos todos juntos, acompanhando a fala de quem ora. E ele esclarece isso no texto. Ele diz assim: a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Então, é importante esse acompanhamento do que ficar a pessoa fazendo a prece e cada um pensar na sua prece, fazer a sua prece isolada. Isso demonstra ainda o nosso egoísmo, a nossa desatenção com as orientações que os espíritos nos dão. Fica aqui o convite, mais uma vez, para que todos façam a leitura na íntegra. Uma boa tarde a todos
Fiquem com Deus. Vamos nos unir em pensamento, buscando Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais este banquete que o Senhor nos ofereceu na tarde de hoje, onde todas essas orientações foram nos dadas com o único propósito, Senhor, de nos facilitar a caminhada pela face da terra, à medida que vamos realizando todas essas orientações que aqui são nos dadas. Muito obrigado, Senhor, por tanto que recebemos nessa tarde. Mas te rogamos também que fique conosco no decorrer de todos os nossos dias e que possamos ficar contigo e assim demonstrar através dos nossos pensamentos e atitudes. Mas também queremos te rogar que essas vibrações, esses bálsamos que foram oferecidos a nós esse tempo todo, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. Que essas vibrações alcancem cada lar, cada coração, cada hospital, asilo, orfanato, cada casa de recuperação, cada penitenciária, mas também a esses irmãos que se encontram na rua, Senhor. Enfim, a todos nós, encarnados e desencarnados, para que um dia possamos ser reconhecidos verdadeiramente como teus discípulos. Muito obrigado por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quem de nós poderá um dia se esconder atrás do sol e das estrelas? Viajar nunca foi demais. Quem de nós poderá um dia bater as asas, mares e montanhas, do céu azul, encontrar a paz, encontrar a paz?
felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade. Serve sem ter distinção, amigo que mostra amor na amizade, no perdão. É o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem. Dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, então vem. Dar amizade, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vê em generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Esse pequeno trecho do Evangelho fala desses infortúnios, desses acontecimentos que acontecem na vida de todos nós e que muitas vezes passam desapercebidos pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Que a verdadeira generosidade, a caridade, é fazer algo por essas pessoas sem esperar que eles venham pedir assistência. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Agora nós vamos à nossa prece inicial. Com os nossos corações serenos, vamos pensar em Jesus, na natureza. Agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por nós estarmos aqui na Terra, por podermos ter forças para ajudar o nosso irmão, para fazer a nossa prece por nós e por eles. E é com nossos corações serenos, brilhando intensamente, cheio de luz, que a gente vai começar o estudo de hoje, preparado com tanto carinho e tanto amor. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Graças a Deus. Olá, meus pequenos companheiros. Hoje o tema da nossa aula está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4. Os infortúnios ocultos. E nós vamos começar pelo significado dessa palavra infortúnios. É um fato infeliz que sucede a alguém ou um grupo de pessoas, um acontecimento triste. Então, os infortúnios ocultos são sofrimentos, acontecimento triste que passa desapercebido sem que essa pessoa se queixe ou que tenha coragem de pedir ajuda. São as dores pessoais que acontecem a um irmão próximo de nós, um vizinho, um parente, um colega de trabalho ou um amigo. Então, como eu posso ajudar a descobrir quando uma pessoa está passando por uma situação difícil sem que ela me peça ajuda?
Para isso, nós precisamos ser mais atentos, prestar mais atenção no olhar dessa pessoa. A gente não costuma dizer que os olhos são o espelho da alma? Então, a gente tem que prestar atenção no comportamento, nos seus hábitos, se alguma coisa está diferente naquela pessoa. A caridade, meus irmãos, vai além da ajuda material. Ela pode ser uma palavra de consolo, um abraço, um pequeno gesto de carinho, um auxílio que leve a alegria e a esperança. Precisamos ter esse olhar generoso para o irmão, auxiliar pelo prazer de fazer o bem, com espontaneidade, fazendo com que o outro se sinta merecedor desse auxílio. Então, é fazer a caridade sem ostentação, que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita. E agora, para a gente entender melhor sobre esse tema, nós vamos ouvir uma historinha. Vamos lá? Olá, meus amores, eu sou a tia Deise e vamos à atividade desse momento, é a contação de histórias e a explicação. A história de agora, aqui ó, uma luzinha chamada amor. Bom, uma menina, ela estava brincando no quintal da sua casa, jogando bola. Estava feliz da vida. Mas ela reparou que no portão havia um menino muito triste olhando para ela. Do jeito que ele estava, ela achou que ele era muito pobrezinho. E aí ela foi até ele e perguntou assim: "Por que você está tão triste, hein?" "É que eu sou muito pobre e eu achei a sua bola muito bonita. Eu não posso ter uma. Minha mamãe disse que nós somos muito pobres e que o dinheiro não dá para comprar brinquedo." "Ah, não seja por isso. Tome a bola para você. Pode levar." O menino ficou tão feliz com a bola que chegou perto dela e deu-lhe um grande abraço. Eles se despediram e ele foi embora. A menina entrou em casa para contar para sua mãe, mas a sua mãe já tinha visto toda a cena. Mamãe, eu dei a minha bola para um menino que ele estava muito triste." "É mesmo? Como é que você sabe que ele estava muito triste, minha filha?" "Pelos olhos dele, mamãe. Ele estava muito triste, com o olhar de quem queria um brinquedo. Ele disse que é muito pobre, que a mãe não tem dinheiro para comprar." "Ah, minha filha, que bom que você agiu dessa forma. Seu coração pediu isso, não foi?" "Foi, mamãe." "Então, você deixou surgir em seu coração uma luzinha." "Luzinha, mamãe?" "Sim, minha filha. Todos nós temos uma luz que brilha. E cada vez que fazemos um ato de bondade, essa luz brilha cada vez mais." "Brilha onde, mamãe?" "Brilha em nosso coração." "Mamãe, quer dizer que eu tenho uma luz que brilha no meu coração?" "Sim, você tem.
Você demonstrou isso agora. E ela vai morar aí para sempre. Para sempre? E como é que é essa luzinha? A menina olha e vê em seu coração uma luz brilhando pelo ato que ela fez. Ela ficou muito feliz. Bom, minha filha, é o seguinte, essa luzinha pode ficar feliz e brilhar, bem como ficar triste e apagada. Depende apenas dos nossos pensamentos e atos. E como é que eu faço para minha luz brilhar e ficar sempre feliz? Cada vez que fazemos ou sentimos alguma coisa de bom, ela fica feliz e radiante. Mas quando fazemos algo ruim, minha filha, ela se apaga e fica triste. Por isso, Papai do Céu diz que devemos fazer o bem, pois ele fica feliz quando nossa luz brilha e triste quando ela se apaga. E tem gente com luzinha apagada, mamãe? Tem sim, filha, mas não é para sempre, pois Deus, nosso Pai, ensinou que toda luzinha do mundo, cedo ou tarde, vai brilhar muito. E quando isso acontecer, todo mundo vai ser muito feliz. Mamãe, e como minha luzinha está agora? Está brilhando como nunca. Deus está muito feliz por isso, pois você está cuidando muito bem da sua luz. Você agiu bem, você deu algo de si para aquele menino. E essa luzinha tem nome, mamãe? É só luzinha? Tem sim, querida. Seu nome é Amor. Que bom, mamãe. Bom, amores, uma história simples para explicar sobre os infortúnios ocultos. E o que são os infortúnios ocultos? Infortúnio é todo acontecimento, todo fato triste. E cada um de nós temos infortúnios. Acontece com uma pessoa só, com um grupo de pessoas. Então, esse é o caso desse menino, o infortúnio. Nós podemos estudar melhor, está no livro que estudamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13, item 4, os infortúnios ocultos. Esse menino, ele estava com um grande infortúnio. Eram muitos irmãos, a mãe não tinha como dar brinquedo, precisava do alimento e não do brinquedo. E a menina, de bom coração, percebendo a tristeza no olhar dele, deu a bola. Não que não fizesse falta a ela, né? De fato não faz, porque é um brinquedo. Mas ela podia fazer isso, e ela fez isso de bom coração. E ela deu o quê? Ela deu a bola, um simples brinquedo. Vocês já escutaram falar na parábola O Óbolo da Viúva? Que ela deu a única moedinha que ela tinha, ela deu. Ela não tinha mais nada, mas ela sabia o que é precisar de alguma coisa. Como ela tinha essa moedinha, ela deu para alguém que nem isso tinha. E essa menina, ela agiu assim, com o coração. Ela viu que tinha alguém precisando. Naquele momento que ele estava precisando era de um brinquedo. Pois é, ele era criança, tanto quanto ela. Qual é a criança que não gosta de um brinquedo? Não é mesmo? E ela ficou muito feliz, muito.
né? Ela percebeu, seu coração percebeu que ele estava triste. O Pai nos envia sempre ajuda quando precisamos, sempre. Ele sempre percebe quando tem alguém próximo a gente que pode nos ajudar. Percebe não, ele sabe, né? Quando tem alguém para nos ajudar nas nossas dificuldades. Bom, mas esses infortúnios é para sempre? Não. As dificuldades, os infortúnios que passamos são coisas passadas que precisamos corrigir. Essa menina, é claro que ela deve ter as dificuldades, as coisas dela para consertar erros passados. Mas naquele momento, o coração bondoso dela agiu mostrando que ela estava bem evoluída. O menino também, porque ele não teve orgulho nenhum de dizer que ele queria muito um brinquedo, que não tinha nenhum brinquedo e que a mãe só podia comprar comida. Ele não teve vergonha, ele teve humildade de mostrar que ele tinha dificuldades. Então a menina, ela deu a bola para fazê-lo feliz. Por quê? Porque ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa e nem tão rico que não precise de alguma coisa. A menina, ela tinha mais condições que ele, mas ela precisava de alguém no caminho dela para ela mostrar que ela está aprendendo com o Evangelho de Jesus. Ela tem que mostrar que ela pode doar, que ela tem algo para dar e ela vai dar. Ela sabe dividir, ela sabe ter caridade com o outro. Todos nós necessitamos de alguma coisa, sempre. Precisamos de carinho, de atenção, de alguém que nos enxergue, não com os olhos físicos, como eu aqui coloquei o óculos, que já estou com os olhos com problemas, mas com os olhos do coração. Foi o que a menina fez, auxiliando a esse menino. Ele não foi lá pedir uma bola, ele só estava olhando ela se divertir, né? E assim ela ajudou. E é assim que a gente evolui, é assim que a gente auxilia ao irmão que precisa. Os nossos infortúnios foram criados por nós, né? Todo mundo já sabe disso. Mas nós sempre podemos auxiliar alguém. Viver realmente, plenamente, é você estender a mão, ora auxiliando, ora pedindo ajuda. Devemos deixar que os bons sentimentos aflorem do nosso coração, fazendo com que os outros se sintam bem, tanto quanto nós nos sentimos. Então agora vamos nos preparar para uma atividade bem legal. Beijos! Vamos agora à nossa atividade? Vocês gostaram da história da Juju? Pois é, a Juju reparou que o menino estava triste, não é mesmo? Igual essa menininha aqui que está na foto. Vocês repararam que a gente tem muitos sentimentos dentro da gente? É isso mesmo. Tem horas que a gente está com raiva, tem hora que a gente está muito triste e nós choramos. Tem hora que nós ficamos enfesados. Tem horas que nós ficamos surpresos. E tem horas que nós estamos muito felizes. E tem horas também que nós ficamos gratos. É um montão de sentimentos, não é mesmo?
Na historinha, nós vimos que a Juju conseguiu identificar o que o menino estava sentindo. Olhou para ele, viu que ele estava triste, não é mesmo? E o menino mesmo falou: eu estou triste porque eu não tenho brinquedos em casa. Mas às vezes não aparenta o que a gente está vendo no rostinho da pessoa, não. Às vezes ela está com um rostinho zangado, mas lá dentro do coraçãozinho dela, ela está chorando. E aí, tem vezes que ela está com o rostinho zangado, mas por dentro, lá dentro do coraçãozinho dela, ela está muito preocupada. Nossa, é muito sentimento, não é mesmo? Às vezes, aparentemente, ela está surpresa. E por dentro, ela está agradecida. Agora, nós vamos fazer uma brincadeira de um quebra-cabeça de sentimentos. Vamos lá? A brincadeira funciona assim. Vocês vão pegar uma revista e pegar alguma foto. E aí, vão recortar no meio, ó, assim, tá? E vamos depois juntar para saber qual o sentimento que esse rostinho está demonstrando para gente. Esse agora é de surpresa. Vamos tentar adivinhar agora, pelos olhinhos dessa menina, que sentimento ela está. Olha bem os olhinhos, tão pequenininhos, franzidinhos. Vamos ver. Vamos lá. Ah, ela está feliz. Olha o sorriso dela. E agora esse? Tá de olhinho fechado. Vamos ver, vamos ver. Ah, ela está rezando, agradecendo. Ela está com um sentimento de gratidão. E agora? Tá ao contrário. Botei a parte de baixo. A boquinha, o dedinho na boca. Qual será esse sentimento? Vamos lá? Ah, ela tá chorando. Isso mesmo, tá triste. E esse agora, crianças? O olhinho aberto, bem redondinho. Vamos ver a parte de baixo? E parece que ela tá um pouquinho zangada, né? Tá de bico, ó. Tá fazendo um biquinho, não tá? E aí, vocês gostaram da atividade? Pegue uma revista, dá um cortezinho e depois vocês brincam, ó, de quebra-cabeça das emoções. Tchau, crianças! Agora nós vamos para a prece final. Obrigada a Deus por mais uma oportunidade de um estudo, que nessa semana que se inicia, nós possamos estar com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com todos os nossos sentidos mais atentos, que nós não possamos deixar passar a oportunidade bendita da caridade por nós. Que essa semana possa ser abençoada, Senhor, graças a Deus.